quais são os meus grandes erros na minha vida? Primeiro, ter aprendido, talvez tarde demais, ou ter aprendido muito mais para frente, a importância dessa questão da cultura e tentar, como líder, que quem me olha fala assim, cara, eu não tenho dúvidas que ele é a missão, visão e valores dessa empresa. A Ele não é, personificação, a ele não é, personificação. ele É, não é um hipócrita. é, Ele tem integridade, né? é, Integridade é a palavra de que o que você faz é o que sai da sua boca, é concernente com o que sai da sua boca, não é verdade? isso, isso. É o máximo que eu posso fazer, porque também existe a questão do dia a dia de que, quando todos convivem juntos, é diferente do impacto que eu tenho do que quando vai um estagiário lá que viu o Hélio dando palestra, eu dando palestra. A visão do meu sócio do dia a dia é um irmão do meu lado, nós somos todos iguais. A efetividade entre nós, ela não muda, eu não sou melhor que nenhum sócio que trabalha comigo. E isso é um motivo para mim de orgulho. E, sinceramente, quando eu brinquei falando que o grande problema seria se minha esposa faltasse, é verdade. E eu acho que esse é o papel de líder adequado, porque se eu consigo lá no começo, criar sócios competentes e que eles tratem a empresa como sua e tenham esse senso de responsabilidade, Uhum, que evidente tem, lembrando que a gente vive numa realidade pragmática, não é um mar de rosas a minha empresa, nós temos vários problemas de relacionamentos diários, uhum, discutimos entre si, nós temos rusguinhas, nós uhum. temos discussões, de vez em quando um vira a cara para o outro, isso é o normal do É a relacionamento. realidade da vida. É realidade, mas eu realmente eu sou feliz hoje pelo modelo especificamente de senso de responsabilidade que eles têm. Isso pode ser um amadurecimento da empresa, e que se eu faltar, absolutamente a empresa, eu, Rodrigo, faltar, eu não vou fazer absolutamente nenhuma falta na empresa, operacionalmente falando. E sinceramente falando, e do ponto de vista de faturamento, é só colocar dois fisioterapeutas que sigam essa missão, visão e valores, que do ponto de vista operacional, do que eu entrego para a empresa, vão cumprir a minha meta como fisioterapeuta operacional. Então, Uhum. quanto mais insignificante eu for, eu acredito que mais sustentabilidade essa empresa vai ter. Sem dúvida, sem dúvida. É, eu acho muito importante, né, Rô, a gente está atravessando aí uma fase da vida em que a gente começa a ficar mais relevante para as pessoas. A gente não se acha tão relevante assim, mas as pessoas passam a achar a gente mais relevante, as pessoas ouvem as coisas que a gente fala, e eu acho que é uma coisa muito interessante e importante, que eu me espelho muito em você e que eu pratico no meu dia a dia, Rô, é essa questão de ser de verdade. Então, por exemplo, né? Eu tenho na minha clínica um monte de moleque, um monte de jovem fisioterapeuta, muitos deles vieram da periferia de São Paulo, caras que não teriam a menor chance de encontrar um lugar de trabalho numa clínica de alto nível, numa clínica que vai trabalhar baseada em evidência, numa clínica de alta performance, por exemplo, lidando com pacientes super exigentes. É, e por que que eu coloquei esses moleques perto de mim? Porque eu quero também que eu sei que eu sou um ser humano cheio de falha, eu estou em busca da minha melhoria todo dia, mas eu sei que eu sou um ser humano cheio de defeitos, e eu quero ser vigiado por esses caras. Por quê? Dentro do meu papel de liderança com esses moleques, eu falo as coisas que eu penso para eles, eu eu ensino para eles o que eu acredito que seja fisioterapia baseada em evidência, baseado nos estudos que eu li, baseado na minha vivência, baseado em tudo que você me ensinou, que o Palmiro, que todo mundo que eu respeito me ensinou. E eu falo isso, e isso não não quero que isso seja um discurso vazio, porque a gente está lotado na fisioterapia, principalmente, de discursos vazios, de profissionais de palco, de semana de fisioterapia da faculdade, de congresso, de aula. Eu quero que eles escutem da minha boca uma coisa que eu pratico no meu dia a dia. Como disse o Michael Jordan na série dele, né? O Michael Jordan, ele disse que ele mudou o time do Chicago Bulls porque ele passou a cobrar dos colegas de equipe dele de maneira muito vigorosa desempenho, comprometimento e entrega. Só que ele falou uma coisa: eu nunca exigi de um colega meu de quadra algo que eu não estivesse disposto a fazer. Eu nunca exigi de um colega meu do meu time algo que eu não estivesse disposto a fazer. Então,
eu sinto orgulho de ter o time que eu tenho hoje, mas eu sinto mais orgulho ainda de saber que todo dia eu me esforço para fazer parecer de verdade aquelas coisas que eu falei para o meu time que eu acredito, entendeu? Então, não é ser hipócrita, nem de mentira, e nem falar uma coisa numa reunião e fazer outra na hora de atender o paciente. Não, tem que atender individual, tem que olhar para o paciente, tem que educar, tem que explicar, tem que falar sobre a neurofisiologia da dor, e na hora de atender, atende tudo de qualquer jeito, atropelado, tropeçando, 10 ao mesmo tempo. Então, assim, isso uma coisa que eu tenho para mim como preciosa, como princípio, como missão, como visão, como valor, e é muito baseado nas coisas que a gente sempre conversou, né? De fazer um atendimento de alto nível, de mudar a sua vida porque você não acredita mais num projeto, de abrir mão de um monte de coisa, ir lá, igual você fez, raspar o tacho das suas economias com uma esposa que não está trabalhando, com 2 filhos pequenos, falar assim, não, eu preciso dar espaço. Eu preciso dar esse passo não é para ganhar dinheiro, eu não preciso dar esse passo para ter mais grana, eu não preciso dar esse passo porque eu preciso ter uma empresa, não. Eu preciso dar esse passo porque eu preciso trabalhar em algo que eu acredito. Eu preciso trabalhar em algo que tem princípios. Eu preciso trabalhar em algo que eu vou acreditar, que eu vou entregar uma coisa que num dia os meus filhos se orgulhem, os meus mais jovens que eu se orgulhem e que a gente entregue uma coisa realmente diferenciada. Então, eu acho que a minha missão, a sua missão, as nossas missões não é ser empresário, a nossa missão é tentar mudar a mentalidade dos nossos colegas mais jovens para que a gente tenha um futuro melhor do que o que a gente passou. Da mesma forma que os mais velhos que nós abriram caminhos, eu entrevistei vários fisioterapeutas aqui de 75, 80 anos de idade para registrar a história desses caras, o Carlos Castro, o Belenzani, todo mundo já entrevistei aqui para gravar, para que daqui 100 anos, quando ninguém mais estiver aqui, mas tiver fisioterapeuta no mundo ainda, as pessoas possam escutar as histórias desses caras para saberem, não, a gente tinha aula com um médico, mas a gente queria ter aula com fisioterapeuta. E a gente militava, a gente brigava, a gente não queria receber indicação lá no primeiro curso de fisioterapia da USP, no primeiro curso de fisioterapia de Campinas, no primeiro curso de fisioterapia da Federal, as pessoas contando para mim as histórias de tudo que eles desbravaram para hoje a gente ser uma profissão autônoma, né? Que consegue discutir de maneira horizontal com médicos, que consegue discutir um caso, que consegue ter um volume de evidência que faz frente a todo o volume de evidência que tem na classe médica, né? E a gente consegue debater em alto nível. Eu, por exemplo, você também, a gente é chamado para falar do nosso trabalho, da fisioterapia baseada em evidência, da reabilitação, para médicos em formação, para jovens médicos, para falar para eles, olha, gente, a gente existe, vocês não fazem ideia do que a gente faz, qual é o nosso trabalho, quais são as nossas habilidades, qual a nossa importância, mas a gente existe, a gente vai melhorar o seu consultório como médico.